Cristo quer te salvar, quer ensinar o amor. Entrega a sua vida e deixe-o abraçar. Ele quer lhe mostrar o amor. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos de 8 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Já vimos que Jesus chamou seus discípulos para suas testemunhas, para serem suas testemunhas, ou seja, alguém disposto a dar a sua vida pela sua fé, pela fé em Jesus. Ele é um dos 7, Estevão, que foram escolhidos para ajudar na distribuição diária de alimento. E fez muito mais do que aquele trabalho. Ele realmente foi uma verdadeira testemunha de Jesus. Não importa o trabalho que se faz, quando nos dispomos a fazer para Deus o serviço que é colocado diante de nós, Ele nos usa de forma grandiosa. Por outro lado, você também pode ver aqui nesse trecho pessoas que são chamadas de falsas testemunhas. Embora religiosos, essas pessoas não têm nada a ver com Jesus. Estão ouvindo sobre Jesus, mas estão se colocando como falsas testemunhas nesse momento. Estevão, como uma testemunha de Jesus, é alguém cheio da graça ou do favor divino. É alguém que realmente compreendeu que a salvação é pela graça e não por mérito humano. Quando compreendemos essa graça, podemos nos tornar verdadeiras testemunhas, a ponto de dar a própria vida pela causa de Cristo. Se não nos dispomos a isso, precisamos reconsiderar se compreendemos a graça de Deus em nossas vidas. Estevão também, como uma testemunha de Jesus, está cheio do poder de Deus, realizando grandes sinais e maravilhas entre o povo. Ele recebeu este poder pela imposição das mãos dos apóstolos, como vimos anteriormente em Atos 6, de 1 a 7. E por isso ele pode realizar esses grandes feitos, e o propósito de tudo isso é confirmar a palavra e chamar a atenção daquelas pessoas para o verdadeiro
Messias. Mas eles rejeitaram. Quando nós compreendemos o poder de Deus em nossas vidas, através do Evangelho, podemos nos tornar verdadeiras testemunhas e usaremos a palavra confirmada por meio de sinais e maravilhas feitos pelos apóstolos e outros irmãos a quem Deus deu essa capacidade para levar esse poder para a salvação de outras pessoas. O poder do Evangelho, confirmado pelos sinais e maravilhas feitos por esses homens de Deus. Pois a Escritura nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. João, no seu Evangelho, nos diz no capítulo 20, 30 e 31, que Jesus fez muito mais do que está escrito, mas o que foi escrito é suficiente para que você creia em Jesus como Filho de Deus e, crendo, tenha vida em seu nome. Portanto, deixa bem claro que os sinais realizados é para a confirmação da palavra do Evangelho, que é o poder da salvação para todo aquele que crê em Jesus. E crendo, fará o que Jesus mandou. Será batizado para a remissão dos seus pecados e receberá o dom do Espírito Santo como garantia da salvação. E deste modo é motivado a continuar anunciando a grandeza de Deus. Por outro lado, há oposição a tudo isso. Mas quando a oposição se levanta, fica ainda mais claro que há testemunhas de Jesus verdadeiras e há falsas testemunhas também. Os membros, nesse momento, da Sinagoga dos Libertos, são judeus que ganharam a liberdade de opressores humanos, mas ainda são escravos do pecado. E se não reconhecerem Jesus como Senhor de suas vidas, serem batizados para a remissão dos seus pecados e a recepção do Espírito como garantia da sua salvação, morrerão nos seus pecados. Estevão excedia os seus opositores em sabedoria e por isso teve grande sucesso na pregação da mensagem de Deus, que era confirmada pelos sinais que ele realizava. Isso está em sintonia com Marcos 16, 20, quando Jesus disse que o propósito dos sinais era confirmar a palavra de Deus. Ou seja, Deus estava dando oportunidade àquelas pessoas delas se arrependerem, mas eles não quiseram. E isso revela que a incoerência quanto à sua religião, que sempre esteve presente na vida deles, mas eles não viviam nada daquilo que ensinavam. Não podendo resistir à capacidade e sabedoria de Estevão, subornaram homens para o acusar ou levantarem calúnia contra ele. Deste modo, revelaram sua insensatez e incoerência quanto à própria lei que diziam que seguiam, pois a lei dizia: não dirás falso testemunho. Êxodo 20, verso 16. Por conta de ser uma verdadeira testemunha de Jesus, Estevão foi preso e levado perante o Sinédrio. De novo, apresentaram falsas testemunhas para mentir, sem o menor peso na consciência. Que incoerência! A religião não produz verdadeiros discípulos, mas produz falsas testemunhas. E nós não podemos cair nessa armadilha de proclamar Jesus e viver contrário àquilo que Jesus ensina.
apresentaram falsas testemunhas para mentir. Que incoerência, que insensatez. E eles misturaram mentira com verdade. A blasfêmia que disseram a respeito de Estevão é dedução deles. Mas que Jesus destruiria aquele lugar, isso era verdade. Pois Jesus anunciou antes de sua morte que o templo seria destruído. E você pode confirmar isso em Mateus 24, verso 2, Marcos 13, verso 2, Lucas 21, verso 6. Perceba que eles misturaram mentira com verdade. Isso é próprio da religião falsa. Tem a Bíblia na mão, fala de Jesus, mas mistura verdades com mentiras. E com isso aumentam a sua condenação. Deus concedeu a essas pessoas, nesse momento, mais um sinal para eles, pois todos no Sinédrio viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. De algum modo, Deus deu mais uma evidência e mais uma oportunidade para eles se arrependerem. Mas eles decidiram rejeitar todas as evidências que Deus deu naquele momento. Deus está sempre dando oportunidade de salvação a todas as pessoas, até mesmo para aqueles que se opõem ao Evangelho. Pois ninguém pode ser salvo a não ser pela aceitação da graça divina. Rejeitando essa graça, estamos escolhendo a condenação como eles escolheram. Pois não podemos ser salvos. Mas quando Deus oferece a salvação e rejeitamos, estamos escolhendo ser condenados. Jesus, quando veio a esse mundo, disse: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3,17. O homem por si só não pode ser salvo. Deus então oferece a sua graça. Mas muitas pessoas, como esses judeus da época de Estevão, escolhem serem condenados, ao invés de aceitar a oferta divina de salvação. Quem compreende a graça fará o que Deus mandou para ser uma verdadeira testemunha de Jesus. Se crê, será batizado, e como Estevão, agirá como uma verdadeira testemunha de Jesus, pois sabe que a salvação não é mérito humano, mas bondade e favor divino. Que Deus te abençoe. Hoje Cristo quer te salvar.